sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo renove-se sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Nós começamos o mês de maio, e o mês de maio é um mês em que, particularmente, nós falamos sobre a família, lembramos um pouco mais de instrução sobre o lar, sobre a família. Eu quero ler com vocês o Salmo 128. Ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Seus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Vamos orar? Senhor, amado e grandioso Pai, bendizemos o Senhor porque o Senhor tem nos mostrado
o caminho da vida segura, o caminho da vida com sentido, o caminho da vida com alegria. Bendizemos o Senhor por isso, Senhor. E pedimos que os nossos olhos estejam abertos para ver a Tua verdade em cada momento, ó Deus. Senhor, continuamos pedindo por tantas famílias que estão sofrendo, Pai. Sofrendo porque estão perdendo muitas pessoas, perdendo, Senhor, muitas famílias, grande parte dos seus membros, pais, filhos, estão falecendo em detrimento da Covid, em detrimento, Senhor, das consequências, das sequelas que elas causam. Deus, que com a Tua misericórdia, o Senhor esteja renovando a vida daqueles que ficam, Senhor, que ficam com a dor da ausência, que ficam, Pai, com a dor do sofrimento. Pedimos um conforto sobre essas vidas. E a Deus, restauração àqueles que estão internados, Pai. Guarde-os, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos louvar a Deus? Nós vamos cantar o hino de número 21, ao Deus de Abrão, e depois nós voltamos para meditar na palavra do Senhor. De Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for, tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei, sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Meus irmãos, talvez você já tenha ouvido alguém dizer que a sua família é uma família muito complicada. Ou talvez, quem sabe, você já tenha pensado assim: minha família é uma família complicada. É uma família cheia de desencontros, é uma família cheia de dificuldades, é uma família que não vive facilidades.
Talvez você já tenha pensado assim, ou talvez você esteja convivendo com alguém que está pensando assim. Família complicada. Nós geralmente olhamos para a nossa família e nós vemos a nossa família à luz normalmente de outras famílias, e muitas delas colocadas como famílias exemplares e famílias perfeitas, quer seja pela mídia, quer seja pela nossa própria visão, olhando a família dos outros. E sempre comparamos. Parece que a grama da casa do vizinho é sempre mais verde, né? E parece que o vizinho não tem problema, ou a família dele é uma família muito boa, uma família pouco complicada. Irmãos, família complicada. Durante os domingos agora do mês de maio, eu quero falar um pouco sobre isso, tomar algumas famílias e analisar dentro das escrituras alguns aspectos que envolveram a sua relação familiar, a sua vivência dentro do lar. E nós, como ponto de partida, tomar a primeira família, tomar o primeiro lar que existiu. A primeira família constituída em toda a existência humana. Aquele casal que Deus criou, colocou no jardim, na região do Éden, e deu-lhes todos os recursos para que estivessem desfrutando do mais abençoado relacionamento que existe, que é o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar. Família complicada. Família de Adão e Eva. Eu quero começar já por um momento complicado dessa família, capítulo de número 4, o relacionamento entre dois irmãos. A palavra de Deus diz aqui, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, esse episódio, ele está entre dois momentos bem particulares e próprios da vida daquela família. O primeiro, o que envolveu a vida de Adão e Eva depois do seu ato de rebeldia para com Deus. Está entre esse fato e entre a consequência do que aconteceu como o primeiro ato na vida daquela família depois do pecado, quando Adão e Caim vivem uma relação trágica dentro da sua vida familiar. Então, primeiro aspecto, não há família, meus irmãos, que já nasça ajustada. Não tem. Não há uma família que já tenha nascido ajustado, já tenha passado a existir de maneira absolutamente justa. Quando o que hoje se chama de ensino médio, de ensino fundamental 2, na minha época era ginásio. E na época do ginásio, onde eu estudei em um colégio técnico, escola industrial, na 7ª e na 8ª série nós tínhamos aulas de tornearia,
aulas de ajustagem mecânica, trabalho com madeira, fundição, nós fazíamos tudo isso. E no trabalho de tanto de torno quanto de ajustagem mecânica manual, nós fizemos muitos trabalhos ali. Era interessante porque nós passávamos o ano trabalhando de fato, aprendendo e trabalhando. E no final do ano, tudo aquilo que nós produzíamos ali era apresentado em uma feira que acontecia. E nessa feira, aqueles objetos todos, eles eram vendidos. Eram molduras para espelho, eram morsas, martelos, uma série de ferramentas e muitas coisinhas. E, meus irmãos, nós tínhamos que fazer buchas. E essas buchas, elas tinham que encaixar de maneira bem justa no seu eixo. Era o material bruto, ele vinha lá da sua origem em barras bem grandes. Nós tínhamos que cortar essas barras da medida, colocávamos no torno ou na fresa, dependendo do tipo de peça, e nós íamos então fazendo o desbaste, fazendo os furos e fazendo então os ajustes das peças. Era material bruto e, para ser ajustado, ele precisava ser trabalhado. Não havia peça pronta, ela tinha que ser talhada para que ela encontrasse o ajuste preciso. E para esse ajuste preciso, era preciso ter muito cuidado. Porque era preciso o desbaste certo, depois o acabamento, para que ela não ficasse com folga. E para que também não ficasse maior e tivesse que forçar para que ela entrasse. Porque se isso acontecesse, ela ficaria rebaixada e não cumpriria o seu papel. Irmãos, não existe uma família que já nasça ajustada. É matéria bruta. É matéria bruta que precisa ser talhada e trabalhada para que, então, o ajuste possa acontecer. E isto demora e isto cria desgaste dos dois lados. Uma peça teria que ser furada, a outra teria que ser desbastada, para que elas pudessem se ajustar. Eram peças diferentes. E dentro do contexto de família não é de outra forma. Nós temos um homem e uma mulher, peças diferentes, vindos de culturas diferentes, de situações diferentes, de realidades diferentes, foram educados de formas diferentes. Então, por mais que durante o namoro achem-se muito parecidos e iguais, não são. E vão descobrir isto quando tiverem que comer o quilo de sal juntos. Vão descobrir as diferenças que carregam consigo e são valores que sustentaram a própria caminhada de vida até ali. E que, com certeza, precisaram ser lapidados. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, o pecado se instala. E o pecado, meus irmãos, fez com que eles se escondessem de Deus. E da mesma forma, hoje nós nascemos em pecado e o pecado nos leva a nos escondermos da mesma forma de Deus e da sua vontade. Mesmo remidos como estamos, mesmo transformados em Cristo como somos, ainda assim a nossa tendência é a de nos escondermos de Deus e da sua vontade, dentro de todos os aspectos da nossa caminhada de vida. Essa foi aquela luta descrita pelo apóstolo Paulo quando ele diz: o bem que quero, isso é uma luta. O mal que não quero está sempre diante de mim. O mal que eu não quero, estou pronto para fazer, mas o bem que eu preciso, ô dificuldade, ô luta tremenda que é. Irmãos, o que aconteceu com Adão e Eva é algo que acontece também com todas as famílias. Quando Adão e Eva pecam, eles se colocam no eixo central da realidade existencial.
Eles passam a achar que o mundo agora vai girar em torno deles, que o seu umbigo passou a ser o centro do mundo. Adão e Eva têm umbigo? Nós temos umbigo. A gente diz que o umbigo, que nós achamos que o nosso umbigo é o centro do mundo, quer dizer, o mundo gravita em nossa volta, né? Mesmo não tendo umbigo, Adão e Eva, pela forma como Deus os criou, eles passaram a viver como se o mundo girasse em torno do seu imaginário pseudo-umbigo. Então, primeiro, não há nenhuma família perfeita. Depois de Adão e Eva, não há família perfeita, porque não há pessoas perfeitas. E porque cada um de nós veio de um contexto diferente, de uma maneira de viver diferente, de situações diferentes e com desejos diferentes, mesmo que eles possam ser parecidos. Segundo, então, quando nosso umbigo é o centro do nosso universo e não Deus, nós estamos, meus irmãos, a caminho de vivermos duras situações e possíveis tragédias dentro da nossa vida familiar. Primeiro, nós observamos aquele primeiro casal. Eles se esconderam de Deus e da vontade de Deus. E a sua vontade, naturalmente, não a de Deus, mas a de Adão e Eva. Então, se não é a vontade de Deus que prevalece, a vontade deles vai querer se sobrepor a tudo e a qualquer situação, porque ela vai querer se sobrepor, ela vai querer tomar a frente, ela vai querer tomar a dianteira. Irmãos, primeira coisa que nós temos quando Deus deixa de ser o centro e nós nos tornamos. A primeira coisa é que a harmonia ela vai ser muito difícil de ser vivida. E os desencontros e a desarmonia, elas estão prestes a dar um golpe, a nos agarrar, a nos segurar e a tomar conta da nossa vida. Nós olhamos aqui o primeiro, logo depois do pecado que aconteceu. Vejam só. A resposta do homem à pergunta de Deus: onde estás? Ele diz assim: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Depois: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei e não comestes? Olha a resposta de Adão. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele já começa a acusar. E a sua acusação, ela vai, vejam só, primeiro em direção a Deus e depois em direção à mulher. Egocentricamente ele responde a Deus. E egoisticamente ele joga a mulher nas mãos de Deus. Mas aqui não é no melhor sentido, não. Primeiro ele diz, a mulher que o Senhor fez, a mulher que o Senhor fez. Depois ele diz, ela me deu e eu comi. Ela me deu e eu comi. Parece que a força aqui não está no eu comi, não é? Parece que a força aqui está no ela me deu. Senhor, o Senhor fez a mulher. Senhor, ela veio me dar a fruta. E eu só comi. Coitado de mim, eu só comi. Irmãos, desentendimento, acusação, vão se instalando na vida de um casal e de uma família quando Deus perde o centro. Não a religião perde o centro, mas Deus de fato perde o centro. Olha a resposta da mulher. A serpente me enganou e eu comi. Ela também não assume responsabilidade.
Mas ali, com certeza, a animosidade já começa a se instalar. Eu imagino, né, o bate-papo de Adão e Eva depois. Adão chegando, a Eva chegando, falou: ó, você disse que eu te dei o comido, você comeu porque você quis. Ele vai dizer: mas se você não tivesse me dado, eu não teria comido. Por que você não comeu e ficou com você? Por que você teve que me dar? Ah, eu te dei, você não precisava comer. E não era para você estar lá com Satanás e ter dado um jeito nele? Irmãos, ficam imaginando, né? Um quadro assim, pura imaginação minha, mas olhando para a vida dos casais hoje, para as nossas vidas, nós vemos que não é tão diferente disso. Então, quando Deus deixa de ser o centro, desentendimentos, acusações vão prevalecer. E depois, meus irmãos, quando Deus deixa de ser o centro, o desentendimento ele vai ganhar proporção de forma a fazer com que o mal seja maquinado dentro do coração. Quando nós vamos para Hebreus, Hebreus nos diz que o sacrifício de Caim não foi aceito porque o seu coração era mau. A maldade estava presente em seu coração. E nós observamos a tragédia se abatendo sobre aquela família. Ambos vêm diante de Deus, não sabemos como é que tudo isso foi estabelecido para que eles viessem a oferecer aquele ato de adoração ao Senhor, aquele ato de culto, vieram oferecer aquele sacrifício. Nós sabemos que o ser humano já nasce com o sentimento no coração de adoração. Mas ali nós observamos o texto e vemos Deus falando com eles ainda. Ainda está conversando, ainda tem esse relacionamento mais próximo. E nós vimos as Escrituras mostrando e Deus dizendo a Caim: se procederes certo, não é fato que serás aceito. Mas se procederes mal, o pecado está aí. Deus já está deixando claro que o pecado traz destruição quando nós não atentamos para o fato de que, por mais que achemos que tudo está bem, se o nosso ato caminha em direção contrária ao que Deus nos apresentou como vontade, meus irmãos, o resultado não pode ser bom. Nós observamos a vida desses dois. Caim, ele se entristece, ele se aborrece. E as Escrituras dizem que isso já aconteceu porque o seu coração já não era boa coisa. E o que ele faz, meus irmãos? Verso 8. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Irmãos, a Bíblia que diz que o pecado, quando consumado, gera a morte, e nesse caso, literalmente gerou a morte. Um coração mal entristecido, aborrecido, revoltado, se alimenta com essa ira, e qual o resultado, senão desentendimento, tristeza e morte? Meus irmãos, quando deixamos o pecado crescer em nossa vida, quando deixamos a raiz de amargura ganhar força, quando deixamos, meus irmãos, a dor do descontentamento se instalar, resultados bons não acontecem. Resultados bons não estarão presentes. A tragédia sim se instalará. Pode não ser um assassinato, mas muitas coisas não boas ou coisas ruins estarão acontecendo. E em terceiro lugar, nós observamos que para uma família complicada, e todas são em algum grau, Deus
é a redenção. Deus é a redenção para a família. Deus, ele tem que se tornar o ponto central de todo o universo. Quando se falava em conflito de gerações, 40, 30 anos atrás, dizer que nós estamos vivendo um conflito de gerações. Teve um cântico que falava do abismo entre as gerações. E ele dizia que Deus tem que ser para nós ponto de uma mesma voz. Irmãos, sempre vai haver um abismo entre gerações, um abismo entre culturas. Sempre vai existir. No entanto, Deus, ele se torna um ponto de equilíbrio entre as situações, as circunstâncias e as pessoas. Para uma família complicada, a redenção de Deus é a solução. Quando eu me refiro à redenção, não é olhar para o que Cristo fez simplesmente na cruz e dizer agora estamos salvos, mas toda a revelação de Deus como um aspecto redentivo. Quando Deus diz, quem mentia não minta mais, quem pecava de uma forma não faça mais. Quando Deus diz sejam mansos, quando Deus diz sejam pacientes, quando Deus diz pode ficar irado, mas não peque. Quando Deus diz sejam longânimo, quando Deus diz tenham humildade, tenham paciência. Quando Deus diz peça perdão. Quando Deus diz não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Irmãos, todos esses aspectos são aspectos redentivos. Ou seja, são aspectos restaurados por Cristo quando ele opera a redenção, porque são os valores criados, dados por Deus a nós quando ele nos fez a sua imagem e semelhança. E agora o pecado está distorcendo tudo. A verdade de Deus tem que ser o centro da nossa vida. E ela sendo o centro, nem o marido, nem a mulher, nem o pai, nem os filhos estarão corretos se não estiverem abalizados na verdade de Deus, que é o ponto de referência. Irmão, se Deus não for para nós, na sua palavra, o ponto de equalização, o ponto de equilíbrio, podem ter certeza que a harmonia, ela terá dificuldade em acontecer. Porque duas pessoas têm opiniões diferentes. Normalmente tendem a discutir opiniões. Quando temos opiniões, o ideal é olharmos para as Escrituras e vermos nela o que ela diz. Porque a partir do que ela diz, não há a minha opinião ou a sua opinião. Há a verdade de Deus. E se nós nos curvarmos à verdade de Deus, sempre os lados que estão em volta dela terão que se curvar diante daquela verdade, entendendo que a verdade pessoal, ela se curva diante de fato do que é verdade, que é a revelação do Deus Todo-Poderoso. A redenção de Deus é a solução para uma família, para um lar complicado. Amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que Deus em Cristo esteja te renovando, te guardando e te sustentando. Nós vamos orar. Nosso Deus, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado pela Tua palavra caminho, Senhor, de um bem viver familiar. Obrigado. Nós louvamos por isso e pedimos, Senhor, que continue a nos guardar e a cuidar de todos esses irmãos que agora, no mês de maio, estão a aniversariar, Pai. Cuide de cada um deles, abençoe-os e renove-os em seu cuidado, em sua graça e sabedoria. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vocês que estão aniversariando, recebam essa nossa homenagem aqui nesse instante. Queremos dedicar essa música a você, aniversariante de hoje. Deus te abençoe.
Parabéns pra você. Parabéns pra você. Hoje está fazendo mais um ano que você está vivendo. Hoje é seu aniversário, é motivo de alegria. Nós também regozijamos. Deus foi bom para você. Hoje, relembrando o ano findo, muitas coisas vêm à mente. Não foi sempre um mar de rosas, houve lutas, nós sabemos. Também pranto e até tristezas, talvez para te provar. Ele nunca te desamparou, mesmo quando a vida não lhe sorriu. Mas o importante, Deus se fez presente nesse ano que você viveu. Nós estamos aqui, juntos para pedir, numa só voz a Deus, isso para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, no novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns a vocês. Meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre a caminhada administrativa da nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja conciliar, o que mostra que é através dos grupos representativos eleitos pelas suas assembleias que ela acontece. Agora, no meio do ano, nós teremos oficiais de nossa igreja que estarão com o seu mandato vencendo. Já tivemos no meio do ano passado, mas por causa da pandemia, nós não tínhamos e não temos condições para reunir a igreja em assembleia. Todos os membros da igreja têm direitos, todos têm deveres. E dentro dos direitos está o direito de comparecer à assembleia. Então nós não podemos limitar um ou outro, todos têm direitos iguais. E pensando nos direitos iguais, direitos de todos, nós não teríamos condições de pensar em todas as pessoas reunidas no mesmo lugar, devido às leis sanitárias, devido aos riscos que estaremos expondo a cada irmão. Não temos um ambiente para um distanciamento social que traga segurança. Então, diante disso, nós caminhamos até agora, até que uma decisão do Supremo Conselho, em sua última reunião, nos abriu as portas para podermos realizar uma assembleia. Foi uma decisão aprovada de um pedido de uma igreja que, pela dificuldade de reunir todos os seus membros no mesmo lugar, fez uma assembleia de forma um pouco diferente, caráter excepcional. E um caráter excepcional que nós estamos vivendo também hoje. Desta forma, meus irmãos, nós precisamos fazer a eleição principalmente de presbíteros. No meio do ano nós teremos o número de presbíteros da igreja extremamente reduzido, o que dificultará a vida administrativa da igreja. Então o conselho está convocando
todos os membros da igreja para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 23 de maio. Será uma eleição que acontecerá de forma diferente. Nós temos esses presbíteros com mandatos vencidos ou a vencer. Presbítero Enéas, presbítero Evanilson, presbítero Inésio, presbítero José Norbal e presbítero Joel, o nosso irmão presbítero Joel, já falecido. E diáconos, nós temos diácono Célio, diácono David, diácono Ivo, diácono Lorival, diácono Olinto e diácono Moisés. Nós temos esses 11 oficiais com o seu mandato ou vencido ou a vencer. Quanto aos diáconos, é um pouco mais fácil a administração, mas quanto aos presbíteros, irmãos, eles só podem ser escolhidos pela igreja reunida em assembleia. Então nós teremos você que é membro da Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí, estará recebendo nos próximos dias, se não recebeu, através dos presbíteros da igreja, 2 documentos. Um deles, o termo de convocação, explicando todos os passos da Assembleia. E para aquelas residências em que temos um homem em condição para ser eleito, também uma consulta. E essa consulta, ela está apresentando 4 itens. Se o irmão se dispõe diante da igreja para poder ser votado para o ofício de presbítero, diácono, um ou outro, ou se nessa eleição ele não se coloca como um candidato. Nós estamos fazendo isso por uma questão de necessidade. Quando estamos reunidos em assembleia, nós podemos realizar mais de um escrutínio. Nós não teremos essa condição, porque a assembleia ela acontecerá durante um longo período. Ela acontecerá das 9 da manhã às 17 horas. Então, os irmãos virão até a igreja, haverá uma comissão para recebê-los com toda a segurança, com toda a higiene. Haverá uma cédula, você assinará a lista de presença, pegará 2 cédulas, uma para a eleição de presbítero e diácono, e todos os nomes dos irmãos que se dispuseram a serem eleitos, possíveis eleitos para o ofício, estarão ali. Então, você anotará na frente do nome quais são aqueles que você entende que devem ser eleitos para cada ofício. Então, será feita desta forma. Uma equipe estará ali durante todo o dia, uma comissão. E no final do dia, às 17 horas, encerrada a assembleia, nós faremos a verificação de quórum. Se no final do dia não houve quórum, a igreja está convocada para se reunir em assembleia em segunda convocação 15 dias depois, passando um domingo no próximo domingo, e aí será com um número mínimo de membros. Isto, meus irmãos, envolve a sede, Igreja Presbiteriana Bela Vista aqui em Tatuí, e a congregação que está instalada lá no município de Iperó. Então, todos os membros da igreja estão convocados para esta eleição. Então, é imprescindível que você venha e vote. É fundamental. Você tem todo esse tempo, das 9 da manhã até 5 horas da tarde, período de 8 horas, para você vir com toda a segurança. Se você tiver dificuldade para descer do carro, nós teremos ali alguém que vai
levar até você a lista de presença, e você ali na privacidade que você tem, você vai poder votar, ele vai recolher, colocar numa urna na sua frente. Então, haverá toda facilidade, haverá toda a segurança, e nós precisamos de todos votando. Nós precisamos da presença de cada um, meus irmãos. Então lembre-se, dia 23 de maio, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, na igreja, na porta de entrada aqui embaixo. Haverá segurança, haverá locais próprios para que os irmãos votem, não haverá aglomeração, então faremos tudo de forma que facilite para que haja segurança e os irmãos possam então exercer o direito que têm, o dever e esse privilégio. Então, no caso de empate entre aqueles que forem votados, o primeiro critério de desempate será a idade. Aquele que tiver maior idade estará eleito. Bom, então contamos com a sua oração, contamos com a sua presença, nós contamos com a sua alegria. Esperamos, meus irmãos, que muito em breve tenhamos condição de estarmos juntos na igreja, cultuando ao Senhor e reunidos para dar posse a esses oficiais eleitos em um momento muito gostoso, muito próprio, muito especial de culto ao nosso Deus. Nós estamos orando por isso. A nossa vontade, o nosso desejo é muito grande de estarmos juntos, adorando, cultuando ao Senhor. Então, ore e coloque aí na sua agenda. Você vai receber a sua convocação na sua casa e venha, exerça essa sua responsabilidade, esse seu direito e esse seu privilégio como membro da Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí. Que Deus te abençoe e que Deus te renove em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos encerrar, meus irmãos, com o Coral Luz. O Coral Luz estará louvando ao nosso Deus, cantando Guiar-me-á, e depois a bênção apostólica sobre todos.
Receba a bênção, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, seja com o seu lar e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Depois dessas coisas, o Senhor veio e falou a Abraão numa visão. Gênesis 15, 1. Deus sabe que temos medo, decepções e crises de fé. Por isso ele diz, não tenha medo. Essas afirmações apontam para o fato de que Deus quer nos livrar do medo. Abraão recebeu a promessa de que ele e a sua descendência seriam veículos de transformação. Mas chega no capítulo 15 de Gênesis e ele ainda está sem filhos, com o sangue de seus adversários nas mãos, com medo de retaliação e profundamente decepcionado. Talvez não muito diferente de você que enfrenta problemas na família. Você olha e não vê saída, seus sonhos morreram. Você está decepcionado com Deus. Abraão não diz para Deus que está com medo, mas Deus dá uma visão para ele dissipar o medo de seu coração. Deus conhece as decepções, os dramas e os medos mais íntimos que assombram Abraão. E o Senhor se move para libertá-lo do medo. Deus sabe o que paralisa você, o que rouba o seu sono, o que atormenta você. Deus diz, eu conheço os medos da sua alma. E então declara, não tenha medo. A Bíblia diz que Deus chama cada estrela do universo pelo nome. Alguns acreditam que haja cerca de 100 bilhões de galáxias, outros 2 trilhões delas. Pegando o número mais baixo, estima-se que haja 10 sextilhões de estrelas, 20 zeros depois do 10. Deus sabe o nome de cada uma, sabe quem você é e conhece os seus dramas.